Olá, alunos de EPS, Ética, Política e Sociedade, primeiro semestre, curso de Medicina da UnoEst. Estou gravando esse vídeo segunda-feira, 18 de maio. Recebi mensagem de alguns alunos com dúvidas sobre a proposta ética do cuidado de si, em Sócrates, principalmente a leitura que Foucault faz do pensamento de Sócrates, que foi o tema da nossa última aula, quarta-feira passada. Eu discuti muito o tema do cuidado de si. Eu diria até que foi uma aula monotemática. Eu tratei de basicamente um tema, que é a ética do cuidado de si. E aí eu fiz uma explicação mais exaustiva, passei por vários temas, tentei sensibilizar com um vídeo na abertura, explorei bastante o tema, retornei aos gregos, falei um pouco da contemporaneidade, mas tudo que eu falei girou em torno do conceito de cuidado de si. Esse é o objeto. Queria que vocês entendessem a proposta ética do cuidado de si. O que significa cuidar de si mesmo? O que significa adotar conscientemente um estilo de vida, uma forma de vida? Tá? Voltar-se para si mesmo, tentar entender a sua composição existencial, isso que você chama de eu, desmistificar a ideia de eu, se autoconhecer. Em última instância, cuidar de si é se autoconhecer. Então, eu falei muito disso, eu basicamente só falei disso. Só falei disso. O gancho, claro, é o caso do disparador, Benito de Paula, um homem adulto que passou por um divórcio, parece que não soube lidar emocionalmente com a situação. Devido ao divórcio, ele mudou o estilo de vida, deixou de cozinhar, por exemplo, passou a comer congelado. Seu único prazer, sua única válvula de escape, passou a ser cerveja. Isso fez com que ele ganhasse peso, 15 quilos. Ele mudou um estilo de vida. Ele tinha um estilo de vida com o matrimônio, veio o divórcio, ele mudou esse estilo de vida, deu uma balançada emocionalmente, deixou de cuidar de si. Então, esse é o contexto. O objeto de estudo é a ética do cuidado de si. O contexto é o caso do disparador Benito de Paula. Envolve um homem adulto, envolve um divórcio, principalmente um divórcio. Nos slides eu digo até que é um caso com baixo impacto sociológico, gira em torno de um drama pessoal. Eu vou só restabelecer 5 princípios, então, da ética do cuidado de si, porque parece que ficaram algumas dúvidas, tá bom? Como eu vou retornar pouco esse tema na próxima aula, tô gravando esse vídeo bem rápido, com o objetivo de auxiliar vocês. Não precisam, nas respostas das questões motivadoras, não precisam reproduzir as minhas palavras, podem explicar com as palavras de vocês. Aliás, isso é sempre mais interessante, um texto autoral, autônomo, que reflete um esforço de pensamento. Tá? Então, primeira característica do cuidado de si, é uma prática de autoconhecimento. Cuidar de si mesmo é se autoconhecer. Não é à toa que Foucault vai recuperar o conheça-te a ti mesmo, prescrito por Sócrates. Sócrates percebeu isso lá no oráculo de Delfos, que era um templo religioso da Grécia Antiga, vai pegar essa expressão do oráculo e vai transformar numa proposta ética. Conheça-te a ti mesmo. A expressão completa é conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Ou seja, conheça a si mesmo, que você conseguirá conhecer tudo que te rodeia, todas as relações sociais às quais você está inserido, seus desejos, seus afetos, toda a sua dimensão subjetiva. Conheça a si mesmo, que você vai conhecer como a sua vida está formatada. Essa é a ideia. Então, conhecer a si mesmo, volte-se para si mesmo, estude os seus desejos, seus afetos, seus quereres, por que você quer isso, por que você se permite ser atravessado por esse instinto, já que o nosso corpo traz vários instintos, né, a priori, e é atravessado por vários outros instintos exteriores, né, expressões históricas, discursos, códigos morais. Essas forças atravessam a gente e moldam nossos desejos, nossos quereres, nossos afetos. Mas o corpo também traz alguns afetos em si, algumas pulsões de vida, pulsões de morte. Freud teoriza muito bem isso, né? Então, conheça esses aspectos em você, em você. Isso é muito importante. Então, a primeira característica do cuidado de si é um autoconhecimento, conhecer suas disposições interiores. Uma segunda ideia importante do cuidado de si, é que cuidar de si mesmo é exercer poder sobre si. A palavra cuidado pode passar uma impressão enganosa.
como algo fofinho, algo prazeroso, algo fácil, algo que eu vou fazer no tempo livre, depois do trabalho, depois da rotina. Vou cuidar de mim mesmo. Cuidar de si é uma postura ética, significa exercer poder sobre si mesmo. Eu não vou me permitir ser governado pelos meus impulsos e nem pelos outros. Eu vou tentar me produzir enquanto autonomia. Vou tentar estabelecer uma relação autônoma comigo mesmo. Por isso que é exercer poder sobre si. Você deixa de ser um barco à deriva, um barco sem governo, e você impõe um governo autônomo sobre isso. Tá? Você assume o controle da situação. Que situação é essa? A sua vida, suas escolhas, seus prazeres, seus desejos. Então, é exercer poder sobre si mesmo. Para que isso aconteça, a gente tem que deixar de querer exercer poder sobre o outro e se concentrar em si mesmo um pouco mais, com o objetivo de se conduzir autonomamente. Essa é uma segunda característica da ética do cuidado de si, que estava em Sócrates, mas é o Foucault que vai sistematizar, lendo Sócrates. Terceira ideia importante do cuidado de si mesmo é a ideia de governo de si. Foucault fala de cuidado de si, mas ele também falou de governo de si. E esses dois termos expressam um significado muito parecido. Né? Por que que os gregos se preocuparam em formular uma ética de autocuidado, uma ética de cuidado de si? Porque os gregos também formularam a ideia de política, de polis, de governo da cidade. E também inventaram a ideia de economia, de governo do oikos. Oikos significa casa, economia é governo da casa. Os gregos, portanto, os gregos da época de Sócrates, momento em que o Ocidente estava sendo formado, o Ocidente como nós conhecemos estava sendo formado, os gregos queriam governar a casa e queriam governar a polis. Mas eles perceberam que sem um governo prévio de si mesmo, sem esse governo de si, eles não conseguiam governar a política nem a economia. Então é meio que um princípio a priori, uma condição sine qua non. Se você não governa a si mesmo, você não vai governar a casa, a polis e nada. Não vai governar o mundo humano, tá? Esse mundo de representações simbólicas que é a vida humana. Então essa é uma ideia fundamental. Cuidar de si mesmo é necessário, é um imperativo necessário, é um postulado necessário para que se governe também a polis, e aí nasce a política, como nós conhecemos, e que se governe a oikos, a casa, economia como nós conhecemos hoje, modernamente. Né? Então, essa é uma terceira característica. Quarta característica importante, esculpir a existência. Esculpir. O que é esculpir? É trabalhar, é dar forma. Pega uma pedra sem forma, você vai esculpindo, vai lapidando, e aquilo vai ganhar uma forma bela, uma forma artística, algo prazeroso de se ver, algo passível de orgulho. Cuidar de si mesmo é esculpir a existência. Você pega algo sem forma, tá? Você nunca se preocupou consigo mesmo, em aderir a uma forma de vida. Então você é um objeto sem forma. Nós somos objetos sem formas. Isso está pressuposto pelo existencialismo, né? Nós somos um vazio fundamental, a ideia de que nós somos seres abertos, nada nos define previamente, o que nos define são nossas escolhas. Então nós somos seres sem forma. Cuidar de si mesmo é dar uma forma de vida, impor uma forma para si mesmo, esculpir a existência. Eu gosto muito de usar a metáfora do recipiente. Imagine que nós somos recipientes. Nossos corpos são recipientes. Tá? Um recipiente ele é sempre preenchido por líquidos, né? Tem essa garrafa aqui. Eu posso preenchê-la com café, com refrigerante, com água. O nosso corpo é a mesma coisa. Nós somos atravessados e preenchidos por múltiplas forças, múltiplos desejos. Desejos de submissão, desejos de liberdade, desejos estéticos, né, prazeres estéticos de comida, de vestimenta, de identidade. Nós somos atravessados. Cuidar de si mesmo é selecionar quais forças nós permitiremos que emerjam em nossos discursos, em nossas condutas, em nossas palavras. É assumir o controle dessas forças. É assumir o controle sobre a tampa do recipiente e dizer certas potências vão me preencher e outras potências não vão me preencher. Essa é uma outra característica do cuidado de si, né? Voltar-se para si mesmo para decidir o que eu vou permitir que me atravesse e o que eu não vou permitir, o que eu vou barrar. E por fim, né,
intimamente ligado ao cuidado de si, uma característica fundamental desse conceito é fazer da vida uma obra de arte, né? Produzir uma vida boa e bela. Foucault também chama isso de estética da existência, unificar ética com estética, fazer da vida uma obra de arte, lapidar a existência, cuidar da existência, olhar para a sua existência, para a sua rotina, para os seus passos, para o seu dia a dia e dizer: eu gosto disso, sinto prazer nisso, eu quero isso hoje e muitas vezes mais. Isso me define. Fazer da vida uma obra de arte, tá? Essa é uma outra característica definidora do cuidado de si. Por fim, eu diria ainda que cuidado de si é cuidar das emoções, e o homem adulto tem muita dificuldade de fazer isso, mas é cuidar da mente também, do psiquismo, cuidar do corpo, uma boa alimentação, estabelecer boas relações de amizade, tudo isso envolve o cuidado de si. Mas isso está lá nos slides também. Então é isso, pessoal. Temos aqui 5 características importantes. Só recapitulando: conhecer a si mesmo, tá? Autoconhecer-se, uma primeira característica. Segunda característica, exercer poder sobre si mesmo. Isso envolve o cuidado de si. Terceira característica, governar a si mesmo para poder governar a polis e a casa. Os gregos perceberam isso. Quarta característica, esculpir a existência. E eu falei da metáfora do recipiente, assumir o controle da tampa, identificar o que você quer ser preenchido por quê, né? Por quais líquidos, quais fluidos, quais conteúdos. Então, assumir o controle da tampa, já que nós somos um recipiente. Recipiente é uma metáfora para a existência, para o corpo, né? E fazer da vida uma obra de arte. Enxergar prazer e beleza na vida. Tá? Dissociar a ética de dever, de cumprimento de deveres, e aproximar a ética de estética, da vida, da existência. Estética da existência é criar um modo bom e belo de conduzir a vida. Isso é fazer da vida uma obra de arte. Tá? É isso, pessoal. Tá resumida a explicação, mas eu acho que nós já discutimos bastante isso na aula anterior. É só para recapitular alguns pontos. Tá bom? Um abraço para vocês. A gente se vê em breve.